Fala, investidor! Estamos aqui para mais um vídeo e é real. Estou fechando esse mês de outubro agora no negativo, no prejuízo quanto ao resultado das minhas operações com opções, e isso não acontecia desde fevereiro do ano passado. Vamos falar sobre isso, quais foram as razões para isso acontecer e principalmente o que a gente pode aprender com com essas razões, né, e aquilo que a gente pode melhorar a partir de agora. Isso é sempre importante, que a gente observe aquilo que não deu certo e transforme a perda, né, transforme o prejuízo em aprendizado. E nós vamos entender tudo isso nesse vídeo aqui de hoje. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria de saber como é que está a sua carteira de renda variável. Provavelmente dentro do seu portfólio diversificado você tem renda fixa, você tem renda variável. A sua renda fixa, muito provável que está dando um bom retorno, né? Um bom resultado. Mas na parte de renda variável, como é que está o seu resultado? Você está no prejuízo ou você está lucrando? Escreva aqui nos comentários, prejuízo ou lucro, e a gente já vai entender como é que está a sua situação no mercado, que está bem, na minha opinião, bem confuso, não está homogêneo, não está andando na mesma direção. Ele está com a volatilidade grande, sobe, desce, cada comunicado, e é guerra, e é eleições, tudo isso daí traz uma influência muito grande no mercado, principalmente no curto prazo, e para a gente que opera opções, esse impacto traz também consequências nos resultados das operações. E é bom destacar que esse prejuízo que eu tive agora nesse mês de outubro de 2024 não foi um prejuízo muito grande, foi de R$ 1.310. Se a gente usar como referência o resultado do mês anterior, do mês de setembro, eu tive um lucro de R$ 8.200. Então a gente percebe, né, que se a gente vê nos últimos 20 meses, desde fevereiro do ano passado, esse agora é o segundo mês negativo. Então isso demonstra, né, que a estratégia ela traz bons resultados e que meses negativo faz parte do jogo. Vamos ver então quais foram aí as razões. Eu levantei aqui, se eu não me engano, 5 razões. Isso, levantei aqui 5 razões para tentar justificar o porquê desse resultado negativo nesse mês agora de outubro. E a primeira razão que é importante que você entenda é que quando você opera o mercado de opções, você está operando no mercado de renda variável. As opções são derivativos que derivam das ações, que são investimentos de renda variável e, por consequência, não tem um retorno previsível. Então o retorno é imprevisível e isso pode fazer com que em alguns meses tenha retornos negativos. E é importante que você entenda que o preço das ações e consequentemente o impacto que isso traz no mercado de opções, esse preço esse preço ele pode fazer aquilo que ele quer, e cabe a nós termos o controle do nosso comportamento e da nossa mente para poder fazer frente a cada um desses momentos. Então o mercado, embora você tenha certas análises, entendendo ali a macroeconomia e tudo mais, mas você tem que entender que na renda variável o preço faz aquilo que ele quer, e que na renda variável, por vezes, você pode ter meses, né, ou um período de resultados negativos. Isso faz parte desse tipo de operação e o que você tem que controlar é o seu comportamento. E a segunda razão que eu levantei aqui para justificar esse desempenho negativo foi que eu usei apenas uma estratégia. E isso por si só não seria algo assim até negativo, mas o mercado ele não está em tendência, não está um mercado homogêneo. Nós temos ações subindo, outras ações caindo, nós temos muitas ações em movimento lateralizado, e como não está no movimento, né, numa tendência forte, o mercado como um todo, não seria interessante eu estar utilizando apenas uma estratégia. A estratégia que eu utilizei aqui em todas as operações que eu fiz nesse mês foi uma estratégia de venda de put, em que eu acredito, né, para poder ter o ganho máximo, eu acredito que as ações fiquem no final, lá no vencimento, com uma cotação superior ao valor daquele strike. Então isso não aconteceu. E talvez se eu tivesse diversificado as operações, eu teria tido um resultado melhor, ou diversificado as ações, etc. A segunda razão que eu levantei aqui é eu ter escolhido apenas
uma estratégia em um mercado que ainda não está em uma tendência, em um mercado em que nós temos aí ações em diferentes movimentos. E essa estratégia que eu escolhi, que foi de geração de renda com venda de put, ela não teve um bom resultado naquelas ações. E aí eu já vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Então eu estava operando ali em Klabin, strike de 21,45, a ação fechou lá no dia do vencimento em 20,71. Então fechou um pouquinho abaixo daquele meu strike e aí eu tive prejuízo porque eu não quis assumir a compra desse papel, então eu tive que comprar aquela minha opção. A segunda, Banco do Brasil, estava ali no strike 27,84 e a ação também fechou abaixo a 26,33. Era uma opção ali com vencimento semanal na semana 2. E o BB Seguridades, que tinha que ficar acima de 34,86, né, para poder eu ter um lucro máximo, e essa ação ficou também um pouquinho abaixo a 33,82. Então dessa forma as três operações que eu montei na mesma estratégia em que eu acreditava que essas ações ficariam acima do valor do strike, as três ficaram ligeiramente abaixo do valor do strike, o que fez com que eu teria que comprar aquela ação para o valor daquele strike, que não é a minha intenção nesse momento, e depois eu vou explicar por quê. Ou eu poderia rolar, e como não está tão diferente assim o strike, a cotação da ação em relação ao strike, eu poderia rolar esse meu compromisso para o mês seguinte, até mesmo lucrar com essa rolagem. Mas o que eu resolvi fazer aqui foi comprar a opção e encerrar estas três operações, e aí eu tive que pagar um prêmio que foi maior do que aquele valor que eu recebi lá por ocasião da montagem. E o terceiro aspecto que eu levantei aqui como uma das razões para esse prejuízo foi uma análise ruim. Então eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico que eu observei o gráfico e fiz uma análise que não foi uma análise... Lógico que às vezes mesmo quando a gente faz uma análise acertada, a gente pode errar. Mas quando a gente já faz uma análise ruim, a nossa chance de erro ela é muito grande. Então olha só. Então vamos ver aqui no gráfico, no caso aqui da Klabin, eu vendi aqui no 21,45, então foi mais ou menos aqui, até que eu acreditava que essa linha verde aqui seguraria o preço da ação, mas a ação furou e veio aqui numa tendência de queda. Então talvez eu teria que estar esperando aqui, a gente vê que está um fundo, deu um topo, veio um fundo, o topo não rompeu, então já não estava configurando aqui uma tendência de alta e bateu aqui no fundo e furou esse fundo. Então talvez seria mais interessante ter esperado essa confirmação desse fundo para poder subir, para poder aí sim montar essa operação. B+3 eu fiz aqui a 27,84, então mais ou menos aqui, né, na altura também dessa segunda linha verde aqui, acreditando que isso daqui seria aqui um suporte, né, mas não foi. E a gente já observa aqui, já dava para observar, né, que veio aqui o fundo, o topo, já tinha furado esse fundo aqui anterior, continuou caindo, então não foi aqui um bom momento, já estava dando sinais aqui de que seria uma tendência de baixa e ainda assim eu deveria ter esperado um momento mais aqui para poder confirmar que isso aqui era realmente o fundo. A gente vê aqui que tirando esse candle aqui não teve nenhum sinal e aí ele estava pesado, ó, tudo aqui candle pesado e aí caiu e aí não estava uma boa operação aqui de venda de put. E aqui BB Seguridades também aqui foi mais ou menos na altura dessa linha verde aqui, 34,86, né, que foi o strike. Da mesma forma, achei que fosse segurar, não segurou, caiu. E embora esse daqui, ó, ele tenha até dado um sinalzinho aqui que talvez fosse recuperar, mas depois enganou, afundou e perdeu aqui numa... E agora a gente consegue observar, né, claramente que a tendência de queda tem que esperar para poder montar esse tipo de operação novamente de venda de put. Então essa montagem dessas operações de venda de put, talvez de forma antecipada, antes de ver se aquilo ali realmente estava um fundo. E por que eu montei naquele momento ali? Porque naquele momento eu acreditava que era um fundo e consequentemente eu acreditava que a ação iria se recuperar, e aquele momento ali foi um momento em que a opção, né, provavelmente eu vendi ali no ATM, né, ali no dinheiro, foi o momento em que a opção estava com um prêmio bem interessante. Eu deveria ter escolhido outras ações, esperado um momento melhor, ter investido, né, a favor da tendência. É sempre bom quando a gente investe a favor da tendência, porque a gente, principalmente em operações direcionais, o nosso lucro ele é muito bom. E mesmo quando a gente monta operações de renda, né, dos três cenários possíveis, né, ou a ação cai,
ou sobe ou fica parada. Quando a gente monta estratégias de renda, a gente consegue lucrar em 2 desses cenários. Só não pode acontecer o terceiro. E aí no caso ali eu estava otimista, né, que iria ficar parado ou pelo menos subir, e o que aconteceu foi que a ação caiu, as 3 ações. E aí fez, né, essa minha escolha de uma única estratégia, essa minha análise errada, todas essas razões que eu trouxe aqui contribuíram para esse meu prejuízo nesse mês agora de outubro. A gente poderia ter, né, numa análise ali mais interessante, poderia ter utilizado as opções, por exemplo, para poder comprar put. E essa minha compra de put se beneficiaria da queda dessas 3 ações. Então se eu tivesse comprado put, eu teria tido um lucro muito bom. Então a gente observa que a culpa não é do mercado de opções, porque com o mercado de opções você pode lucrar de diversas maneiras. Foi realmente ali prever, né? A principal razão foi essa, né? A minha previsão foi errada, né? A minha expectativa não se concretizou. E eu resumo, para a gente poder entender isso aqui: evite operar contra a tendência. Às vezes é melhor você esperar o mercado configurar, dar uma cara mais clara de qual é o movimento dele, e aí você operar, os resultados serão muito melhores. Vamos agora para a quarta razão, que foram poucas operações. Então, como eu mostrei para vocês ali, eu montei apenas 3 operações nesse mês de outubro. Então, só como referência, né, em janeiro, por exemplo, eu montei 18 operações. Tinha várias operações em andamento, e aí, obviamente, que a gente consegue as operações que dão certo, que são a maioria das minhas operações, conseguem compensar aquelas que dão errado, e quase todos os meses uma ou outra operação dá errado. Como eu montei poucas operações, eu tive o azar dessas 3 operações darem errado, por os motivos que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, e essas poucas operações que eu montei, tem algumas razões. A primeira razão é que o mercado não está bom. Tá? Para mim, o mercado esse ano, se a gente for olhar aqui o resultado do Bovespa, deve, se eu não me engano, está ali 1 ou 3%. Então nós estamos aqui fechando o 10º mês do ano e nós estamos com um resultado ridículo, né? Não lembro se é 1 ou 2% no positivo ou negativo, mas enfim, mesmo que seja no positivo, a gente está depois de 10 meses com um retorno pior do que a poupança, sendo que correndo um risco muito maior na renda variável. Então, o mercado de renda variável esse ano não está bom de uma forma geral. Lógico que às vezes se você pegar uma ou outra ação ali separadamente pode ser, mas se a gente for analisar aqui, eu estava até vendo outro dia, Petrobras está com mais 9% no ano, aí a Vale está com menos 13%, então quer dizer, a gente observa que não está o mercado como um todo numa tendência. As ações estão cada um para um lado, e isso daí complica nessa montagem. Então, o primeiro ponto que fez com que eu montasse menos operações é que o mercado não está bom. E mercado, quando não está bom, é melhor você ficar de fora. No caso ali, como eu estava com a intenção de gerar uma rendinha, né, uma renda extra, só para poder manter ali a tradição, eu tentei montar essas operações, mas me precipitei e não tive um resultado muito bom. E a segunda razão é que nesse tipo de operação de renda, né, como a venda de put, eu só opero coberto. Então toda vez que eu vou vender put, eu preciso ter o recurso para comprar aquela ação. E quando isso acontece, a gente chama de venda coberta. E eu só opero atualmente dessa forma. Então, como eu estou utilizando parte dos meus recursos para comprar um imóvel, eu já até gravei um vídeo, né, no finalzinho do ano passado, início desse ano, falando sobre isso. Então, eu estou usando boa parte do meu caixa para isso, né? E então eu estou diminuindo aquele meu caixa destinado para as operações de opções, que fica lá numa renda fixa, e com isso eu estou montando menos operações e operações de pequeno valor. O que foi também, por um lado, um aspecto positivo, porque limitou a minha perda, né? Eu montei operações pequenas e aí isso fez com que eu tivesse ali um retorno, um prejuízo também bem limitado. E um terceiro aspecto que eu poderia estar trazendo aqui junto a essa razão de poucas operações é menos tempo. Então, atualmente, na minha rotina atual, estou com menos tempo para poder me concentrar, para analisar, para poder montar as operações. Essa, inclusive, é uma razão que eu vou trazer daqui a pouco, né, essa questão do tempo. E o ideal é diversificar um pouco mais. Diversificar tanto em quantidade de operações quanto em setores das ações. Até ali estava mais ou menos diversificado, né? Era banco, era seguradora, era uma outra ali de celulose. Mas também diversificar em vencimentos. Embora eu também tenha diversificado ali dentro do mês, eu montei 2 operações com vencimento normal, né, na terceira semana, e uma operação com vencimento na segunda semana. Isso também é bom.
Evitar de concentrar todas as suas operações do mês no mesmo vencimento, porque às vezes um fato pode fazer com que todas as suas operações dê um resultado negativo. E aí vamos então para o quinto aspecto, que é menos tempo para operar. A minha rotina esse ano mudou, tá mais complicado de fazer as minhas operações e para eu poder operar eu preciso estar com o mercado aberto. Na verdade, eu até posso programar, né, as minhas compras e vendas e elas serem executadas. Posso programar com o mercado fechado e elas serem executadas com o mercado aberto. Mas pelo menos na montagem eu gosto de estar com o mercado aberto. Então até ano passado eu ainda conseguia no horário do almoço, né, estar em casa com os meus equipamentos, né, com a minha plataforma, com o robô, com toda a minha infraestrutura de gráfico e montar as operações durante o almoço. Agora, até esse intervalo do almoço meu tá complicado para poder operar, então eu evito de realizar operações durante o meu expediente do meu trabalho normal, porque, como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, a gente tem que focar na nossa renda principal, na dedicação do nosso emprego, que vai nos dar a renda principal. Para mim, o mercado de opções é uma renda extra e não tem sentido eu me descuidar da minha renda principal para poder fazer essa renda extra e, inclusive, às vezes que eu fiz isso, não tive bons resultados, porque você faz na correria, faz sem os equipamentos adequados, faz no celular e não fica legal. Então eu prefiro realmente agora operar, olha o meu gráfico, eu opero rápido, tá? Quando eu operava até no passado, na hora do almoço ali, era 15 minutinhos, eu bati no gráfico, eu já tinha feito análise anteriormente, né? Só confirmava ali as cotações, o volume, tudo mais, entrava no meu robô, programava, já comprava e já executava. Então, o pouco tempo que eu estou tendo atualmente durante o mercado aberto está fazendo com que eu opere também menos. E talvez também faça operações mais erradas, né? Então, quando eu tinha mais tempo para poder operar, vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, o momento em que eu mais ganhei dinheiro no mercado de opções foi quando eu conseguia, tinha tempo disponível durante o mercado brasileiro, mercado aberto. Isso aí foi um resultado muito bom, porque eu conseguia fazer operações direcionais, que são as operações que trazem resultados melhores. As operações de geração de renda, embora você precise de menos tempo para poder montar, tá? Mas você precisa pelo menos ali de 20, 30 minutinhos para você montar aquela sua operação. A desmontagem ela até pode ser, né, eu até faço algumas vezes ela programada, mas a montagem eu gosto de ver como é que está o clima do mercado, como é que está o movimento. E aí eu chego então ao final desse vídeo. Se gostou, já deixa aí o seu like. Isso ajuda, isso mostra que a gente está no caminho certo e faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E eu estou percebendo que tem mais pessoas cada vez mais se interessando por esse mercado de opções. Isso é muito bom, é muito legal. Eu ainda acredito nesse mercado, né? E existe aí possibilidades muito grandes, vários tipos de operações que você pode lucrar nos diferentes momentos do mercado. Só que você precisa, pelo menos ali, ter um conhecimento e conseguir, de certa forma, mesmo que seja no chute, mas conseguir prever aquilo que vai estar acontecendo lá no mercado. E escreva, não esqueça de escrever aqui nos comentários como é que está o seu resultado da sua carteira no que diz respeito à renda variável. Está no lucro ou está no prejuízo? É isso daí. Até a próxima. Bora crescer.